Minha filha nasceu de surpresa em casa, de madrugada, na minha cama. Aqui é o relato do meu parto normal, que durou menos de 10 minutos, de alguém que tem apenas 1,51 de altura e 42 quilos. Eu tô aqui com o celular para eu ir lembrando, porque eu marquei a experiência, é muito detalhe. O meu planejamento foi que a minha filha nascesse de parto normal mesmo, mas no hospital. Porém, eu e meu marido, na madrugada de 12 de novembro de 2023, fomos surpreendidos com a chegada dela em casa, em cima da nossa cama, às 5h15 da manhã, com quase 37 semanas. Eu vou contar como foi tudo isso. Quando era as 2 da manhã, eu acordei sentindo umas dores estranhas, né? Aqui na lombar. E só que eu imaginei, como eu tava bem fraquinha, eu imaginei que era a contração de treinamento, né? Que começa mesmo a partir lá do 7º mês, né? O corpo se preparando pro parto. Aí começa a dar essas contraçãozinhas de treinamento. Aí quando chegou quase 4 da manhã, eu comecei a sentir umas dores um pouco mais fortes. Aí eu comecei a estranhar. Aí eu chamei o Diego, né? O meu marido. Eu falei, amor, eu tô sentindo umas dores muito esquisitas aqui, fica acordado comigo? Ele, tá bom, vai ficar tudo bem. Aí ele ficou acordado comigo, a gente ficou conversando. Eu falei, nossa, mas que dor é essa, né? Tá estranho. E nisso tudo, eu fui avisando a minha doula, né? Eu tinha contratado uma doula na minha gestação, a Isa, maravilhosa, te amo. E aí eu fui mandando pra ela, falei, Isa, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Aí eu fui avisando. E aí era quase 4 da manhã, eu percebi que as dores começaram a aumentar. Não fortes, mas a aumentar. Eu falei, poxa, isso aqui não tá normal, né? Eu falei, Isa do céu, tá começando a aumentar. E aí deu vontade de ir no banheiro. Aí quando fui no banheiro, eu vi a minha roupa, né, tava manchada com o tampão. E aí eu mandei a foto pra Isa, e aí nisso a dor foi aumentando. Foi aumentando. E aí eu deitei na cama assim, eu falei, amor, tá aumentando a dor, tá aumentando. Isso aqui, eu acho que eu tô entrando em trabalho de parto. Eu fui anotando no celular em quanto tempo vinha as contrações. Aí eu percebi que tava vindo em menos de 1 minuto. Em menos de 1 minuto elas começaram a vir. E eu falei, meu pai do céu. Aí eu fiquei mandando mensagem pra Isa. Aí ela falou, fica calma, provavelmente você tá entrando em trabalho de parto, fica calma. Era 5h05 da manhã que ela mandou essa mensagem. Aí eu falei, tá saindo sangue ainda. Aí ela falou, vai continuar saindo, fica um pouco no chuveiro. Gente, eu vou colocar esse print aqui na tela. Aí eu falei assim, tô com muita vontade de comer melancia. O Diego foi cortar pra mim, posso comer, né? Acho que foi meu último desejo da gravidez. Ela, claro. Ela falou, depois do banho, se continuar de 3 em 3 minutos, você me liga. E você já vai arrumando as coisas pra gente ir pro hospital, pra ver o que tá acontecendo, né? Ela falou, mas sem correria, tá tudo certo. E aí, nisso, ela já tava se arrumando pra vir pra minha casa, né? Aí eu fui fazer o que ela falou, fui lá pro banheiro pra tomar um banho, pra relaxar. Não fiquei nem 1 minuto no banheiro, eu comecei a sentir aquela famosa vontade involuntária de fazer força, que é a famosa vontade de fazer. Quando eu senti isso, passou um filme na minha cabeça da conversa que eu e minha doula tivemos em um dos nossos encontros, de ela explicando as fases do trabalho de parto. E aí, naquele momento que eu tava lá no chuveiro, nem 1 minuto, eu percebi que eu tava já na fase expulsiva, do nada. E aí, logo depois de eu sentir essa vontade de empurrar, de fazer força, eu senti a Chloe empurrando lá no chuveiro, querendo descer. Minha nossa. E eu gritei, chamei o Diego, ele tava lá cortando a melancia, né? Eu falei, amor, a Chloe tá nascendo, a Chloe tá nascendo. Aí ele veio correndo, me ajudou a sair do banheiro, e aí, no caminho de ir pra cama, a bolsa estourou. E aí, quando a bolsa estourou, veio aquela dor, assim, gente do céu, surreal. Eu não sei como a gente aguenta. Quer dizer, eu sei sim. É o Senhor que preparou tudo isso, porque, gente do céu, que dor. E aí eu peguei o braço do Diego assim, eu apertei e gritei, gente, eu gritei de uma forma, eu acho que
Eu acho que eu expulsei todas as minhas dores de muitos momentos da minha vida naquele grito. Eu tava com muita dor, muita dor. Quase os espelhos da casa quebraram de tão alto que eu gritei. Eu acho que os vizinhos acordaram, as galinhas acordaram. Gente do céu, foi muito forte. E o meu planejamento, né? Na minha idealização aqui, foi que eu tivesse a Chloe plena, no parto normal ali. Só a Chloe, eu lá com um monte de contração, mas respirando. Respirando, mas não, gente, eu gritei de uma forma que eu pensei que nem conseguia gritar. E aí eu fiquei lá apoiada no Diego, né? E eu tive que marcar o que ele falou. E aí naquele momento que eu tava gritando de dor, eu apertando ele, ele disse: você vai conseguir. Se você ainda não conhece a força que você tem, então hoje você vai conhecer. Você vai conseguir. E aí, gente, essas palavras imediatamente entraram dentro de mim com uma força que eu nem sei explicar. E aí ele me colocou em cima da cama e ficou ali na posição preparado para pegar ela, e ele já viu, assim que ele me colocou em cima da cama, ele já viu a cabecinha da Chloe saindo. E naquele momento que eu tava sentindo muita dor, eu tava falando pro Diego: eu não vou aguentar, eu tô com muita dor. E foi nesse momento que veio, assim, na minha mente, exatamente o que a Isa tinha falado em uma dos nossos encontros. Ela falou: no momento em que você pensar que não consegue, é porque tá chegando a hora. E aí eu pensei: então, tá chegando a hora mesmo, eu vou conseguir. Então, aquela lembrança me deu uma força muito grande. E apesar, né, de eu ter dito isso, eu tava muito tranquila. Eu tava lá sentindo muita dor, claro, tal, mas eu tava dentro de mim, eu tava com uma paz tão grande, gente, tão grande. Parecia que o Espírito, sabe, estava lá no nosso quarto, nos dando aquela paz, assim, imensa no coração de que ia dar tudo certo, sabe? E também porque eu tinha me preparado antes para tudo isso, né? A Isa, a doula, ela me ajudou a ficar muito informada. Então eu tava também tranquila por causa disso, porque eu tava munida de informações. Então, tanto pro trabalho de parto, né, pro parto normal, ou para imprevistos, caso não desse, né, para acontecer o parto normal, mas eu tava com muita fé de que ia dar certo. Então eu tava tranquila porque sabia que aquela dor era normal e era através dela que minha filha nasceria. E aí o Diego ligou para Isa enquanto ela estava vindo já para casa e ficamos conversando no Viva Voz pelo telefone. E nesse período de tempo fiz a força que meu corpo estava pedindo, gente, porque é incrível. O corpo trabalha sozinho, você só precisa estar relaxada, calma, que tudo vai dar certo. Porque o corpo é incrível. Deus assim planejou o nosso corpo de uma forma perfeita. E aí, na primeira contração, assim, bem forte mesmo que veio, a cabecinha dela saiu. E aí o Diego apoiou, né, a mão dele na cabecinha dela e ela fez ué. Mal saiu, gente, ela ué, já, tipo, deu um oi, sabe? O Diego falou: ela tá nascendo, meu amor, ela tá nascendo. Ai, gente, eu vou chorar. E aí, na segunda força que veio, teve a primeira, né, que a cabecinha saiu, na segunda força que veio, o corpinho inteiro dela saiu. Tudo isso em menos de 10 minutos. A partir do momento que veio aquela dor forte mesmo e a vontade voluntária de fazer força, até ela sair, né, a cabecinha dela sair, foi tudo menos de 10 minutos. E aí o Diego segurou a Chloe calmamente em suas mãos e ela começou a chorar imediatamente que saiu. E aí a Isa no telefone falou: dobra com alguma toalha limpa, né, que vocês têm, para ela não ficar exposta, né. Aí o Diego pegou uma toalha limpa que tinha lá em casa, a gente guardou de lembrança até hoje. E aí a gente dobrou ela, né, e ele deu ela pra mim. E a Isa morava um pouco longe da minha casa, e a mulher chegou em menos de 5 minutos, não sei como. E quando ela chegou, a Chloe já estava aqui, ela já tinha nascido. Quando o Diego trouxe ela pra mim, colocou no meu peito, gente, foi uma sensação inexplicável e ela parou imediatamente de chorar. Imediatamente, gente. Ela ficou quietinha até chegar no hospital. E o Diego tava lá calmo o tempo
todo, gente, o tempo todo. Isso também é um milagre, sabe por quê? Porque o Diego, ele tem muita sensibilidade a sangue, muita, ao ponto de desmaiar. E até nos encontros com a Dor, ele até falou: Isa, eu só vou segurar a mão da minha esposa na hora do parto, mais nada. Porque eu tenho muita sensibilidade. Você vai ali conduzindo, vai vendo se tá tudo bem, se não estão fazendo nada com ela, mas eu só vou ficar ali segurando a mão dela. E aí ela perguntou: você não quer cortar o cordãozinho, né, umbilical? Tá ali, não, eu só quero segurar a mão dela mesmo. E aí o Senhor falou: não, eu tô preparando outra experiência pra vocês, porque eu sei que vocês precisam dessa experiência. E aí, gente, o Diego tava calmo o tempo inteiro, me apoiando, me ajudando, gente, assim, foi incrível ver esse milagre, foi incrível. E o parto mais rápido da história, não sei, mas foi muito rápido, gente. Eu senti dor e tudo mais, mas foi muito rápido. Quando o pessoal da ambulância chegou em casa, eles entraram no quarto e ficaram pasmos, assim, tipo, meu pai do céu, o que é isso? E aí eles estavam conversando como que ia entrar com a maca, né? Nossa casa era bem grande, e aí eu falei: não, eu tô bem. E aí eu levantei assim, eles: oh, meu pai do céu, não, fica aí. Falei: não, gente, eu tô bem de verdade, eu vou ir bem devagarzinho até a ambulância. Eu tava cansada, né, mas eu tava bem. Eu vou bem devagarzinho até a ambulância e é isso. E aí o Diego falou: não, é isso que ela quer, então tudo certo. E aí eu levantei da cama com a Chloe no meu peito e fui andando, cordão umbilical dela pendurado até a ambulância. E aí de lá já fomos pro hospital. E enquanto isso a Chloe já tava grudada no peito, acredita? E aí, gente, tava passando um filme na minha cabeça, eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo, assim. Era um milagre e, sem dúvidas, um presente de Deus pra mim e pro Diego. E quando a gente chegou lá no hospital, um monte de pessoas já conhecia a gente, acredita? Assim, a notícia se espalhou assim, ó, rápido demais. Foi incrível, porque foi uma experiência, assim, maravilhosa mesmo. Foi muito também diferente, né? Hoje em dia é difícil acontecer isso, né? De ter um parto natural de fato, nem foi parto normal, foi parto natural mesmo, né? Mas eu tenho certeza que era Deus me mostrando. Você viu? Não tinha jeito melhor do que esse para te mostrar o quanto você é forte. Você pode superar o que você quiser. Ele sabia que eu precisava. Ele sabia que eu precisava dessa experiência. Eu precisava dessa experiência para provar para mim mesma o quanto eu sou forte, o quanto eu sou capaz, e para superar muitas coisas que eu precisava superar dentro de mim. Então, assim, tudo foi um milagre de Deus, tudo, desde o começo, a minha gravidez inteira. E para quem não sabe, eu fui diagnosticada na gravidez com trombofilia. Então, eu aplicava todos os dias injeção na minha barriga. Então, eu tinha um certo risco de, durante o trabalho de parto, ter hemorragia. Só que mesmo com esse risco, é mais ainda viável ter parto normal do que cesárea. Especialmente tendo trombofilia e tudo mais. Porque no parto normal perde menos sangue do que na cesárea. Então, assim, gente, com todas essas questões, todos esses cuidados que eu tive que ter na gravidez e um pouco dessa preocupação que eu tinha com a hemorragia, na hora ali, o Senhor apagou todas as minhas preocupações, apagou todas as preocupações do Diego, tirou pelo momento que precisava ali, o medo do Diego e essa sensibilidade do Diego com o sangue, e fez tudo ser o parto perfeito dos sonhos. Gente, dos sonhos. Eu nunca imaginei que iria passar por uma experiência dessa. Não por falta de fé, mas é tão grandioso que não se passou pela minha cabeça, entendeu? E o Diego aplicava todos os dias a injeção pra mim, todos os dias. E ele é mais um medo, mais uma agonia que ele superou por mim, pela Chloe, porque, gente, essas coisas assim de agulha, de sangue, ele tem muita agonia. E ele superou isso por mim, para fazer parte junto comigo nesse processo todo, nessa fase toda. E às vezes, quando ele tirava a agulha, sangrava um pouco, e eu via a mão dele assim, ó,
tremendo, gente, tremendo. Imagina, gente, durante o parto, né? Tipo, a gente não imaginava que tudo isso ia acontecer, né? Então foi o Senhor mesmo, porque se ele visse aquele estado lá, a coisa saindo, o sangue saindo, gente, era pra ele ter desmaiado, de verdade. Mas não aconteceu. O Diego que eu vi naquele dia, eu ainda não tinha conhecido. Eu sabia o quanto ele era forte, mas naquele dia, a força que ele teve para auxiliar num parto, assim, completamente de surpresa, foi divina. Ele manteve a tranquilidade o tempo inteiro e ainda conseguiu aproveitar cada momento. Na hora que ele me entregou a Chloe, ele já pegou o celular assim para tirar uma foto para registrar. E ele falou, na hora eu nem sei como eu pensei nisso, eu sei que eu pensei e fui e tirei a foto, porque foi muito de surpresa, né? Então, a gente não tava com cabeça para pensar em nada disso. E ele foi e tirou a foto, ainda bem, gente, ainda bem, porque é o único registro que tem essa foto. A gente chegou no hospital, quando o Diego viu eu e a Chloe bem e seguras, né? Eu e a Chloe tava super bem, a Chloe não nasceu com nenhum probleminha, com nada, gente. Ela tava 100% bem, eu também. Aí ele começou a passar mal, meio que quase desmaiando, né? Ele teve que sentar no chão. E então foi claro que naquele momento ali já era o natural, né? O eu natural dele, provando que aquele Diego parteiro que havia vivenciado há uns minutos atrás veio de uma força divina. Eu estava super tranquila, eu me entreguei completamente e me conectei com o meu próprio instinto de parir. Foi memorável. O nascimento de uma vida já é extraordinário, só que eu não imaginava que o extraordinário poderia superar o extraordinário. O Senhor concedeu a mim e ao Diego uma experiência incrível e transformadora, porque essa experiência nos transformou, gente, para sempre, para sempre. Você que tá grávida ou que está se planejando para engravidar e tudo mais, confiem no seu corpo. Confiem no poder do seu corpo. Deus fez o nosso corpo exatamente para isso, para parir, para ter uma criança mesmo, por meios naturais. E claro, né, a cesárea ela é uma bênção, mas muitas pessoas têm mais medo do parto normal do que da cesárea, ou não se acham capazes. Gente, eu tenho 51 de altura e 42 quilos. Eu sou muito pequenininha e eu tive esse parto normal. Então você consegue, ouça o seu coração, ouça os seus instintos e especialmente ouça a Deus, confie em Deus. Eu sentia, gente, que era pra eu focar no parto normal. Eu sentia isso com fervor no meu coração. Quando eu fui diagnosticada com trombofilia, o médico que eu estava já indicou a cesárea. Porque isso, porque aquilo, mas eu sentia que era parto normal. Especialmente, não só por eu ter recebido, né, muitas informações valiosas da Isa, mas e saber que é possível, né, e ainda melhor, na verdade, né, que tem muitos médicos cesaristas, tal, a gente pode conversar isso uma outra hora. Eu falei, eu sei que a Isa tá me tranquilizando, mas eu preciso sentir no meu coração que é isso. Mesmo que eu não consiga ter parto normal, eu só quero que minha filha nasça bem, que eu e minha filha ficamos bem, só isso, só isso. Mas eu preciso sentir qual é o melhor meio, especialmente nesse momento delicado. Eu orei muito, eu estudei muito, muito. E eu senti, gente, eu senti muito forte no meu coração que era o parto normal. Vem cá, meu amor, vem cá. Olha só, o meu frutinho. E aí, a partir desse momento que eu senti fortemente, eu foquei no parto normal. E é isso, gente. Confiem, mulheres, confiem em Deus e em vocês mesmas. O corpo de vocês foi preparado para isso. Confiem no instinto de parir, mulher. Confiem no seu instinto de parir. E é isso, gente. O meu relato de parto normal. Eu espero que tenha inspirado vocês, que tenha dado forças aí para alguma mamãe que tá aflita nesse momento de escolha parto normal, cesárea, que eu sei como é. E é isso. E esse é o meu milagre. Vem cá, deixa eu te mostrar. Fala oi. Fala, eu sou um milagre. Milagre, gente. Ela é um milagre. Compartilhem esse vídeo para chegar no máximo de pessoas possíveis, especialmente mães, né, gravidinhas,
Ou futuras mães. E é isso, gente. Um beijo enorme pra vocês.